Muito bem, gente, vamos continuar nossa conversa a respeito do caminho que nós estamos traçando aqui para chegarmos a uma ideia clara a respeito do papel da igreja em relação aos excluídos. Para isso, você já sabe, estamos dando uma volta longa na Bíblia, lá no Velho Testamento. No primeiro vídeo, ou no vídeo anterior, melhor dizendo, nós aprendemos algumas coisas importantes. Vou resumir aqui novamente, trazer de volta o resumo da conversa anterior, que foi o seguinte. Primeiro ponto é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós temos o mesmo valor para Deus. Não há nada que nos diferencie diante de Deus quanto ao nosso valor. De forma intrínseca, todos nós somos iguais. Segundo ponto que nós entendemos é que o pecado, ele trouxe inimizade entre o homem e Deus, entre o homem e entre o homem e a criação. Por isso, nós vivemos esse momento caótico, que é o momento pós-queda. E nesse momento pós-queda, o que se destaca é a exploração de um homem para com o outro. A diferença que nós temos no nosso trato, na maneira como nós lidamos uns com os outros, por que se explora um ao outro, por que tantos têm tanto e tantos têm tão pouco, e isso não faz nenhum tipo de problema ao nosso coração. É justamente pelo pecado. O pecado que habita o nosso coração, que é a marca que nós carregamos e que nos impulsiona a vivermos de forma diferente ou nos impulsiona a vivermos de forma desigual, sem que isso cause nenhum tipo de problema para nós, na nossa consciência, não é? Observando esse cenário, a pergunta na sequência é: como Deus lida com isso? Qual é a perspectiva de Deus quanto a essa desigualdade gerada pelo pecado? Deus fica do lado do mais fraco. Deus sempre está do lado do mais fraco. Ponto. Resumindo aí a nossa ideia do último vídeo, vamos continuar conversando a respeito da maneira como Deus percebe isso e trata tudo isso. E o nosso ponto de partida, para consolidarmos melhor essa ideia, é a nação de Israel. Vamos nos lembrar que Israel foi a nação criada por Deus para ser a geradora, a progenitora do Messias. Essa foi a ideia de Deus, criar um povo e desse povo sairia o Messias. Portanto, observar Israel, observar a maneira como Deus criou a nação de Israel e a forma como ele instruiu Israel a ser, é um bom momento, ou melhor ainda, é um bom modelo de nação. Israel, para nós, é um bom modelo de nação. É claro que há toda uma particularidade, uma distância histórica, mas é bom a gente perceber como Deus quis que Israel fosse, para a gente aprender algumas coisas a respeito disso. A gente abre esse ponto lembrando que Israel foi uma teocracia. No seu primeiro momento histórico, Israel foi uma teocracia. O que quer dizer teocracia? A palavra teocracia vem do grego, duas palavras aí, tel e cracia. Tel quer dizer Deus e cracia quer dizer poder. Ou seja, a teocracia é o sistema de governo em que as ações políticas, judiciais e civis, elas estão ligadas a algum movimento religioso. Essa é a ideia. No caso de Israel, nós podemos dizer que Israel foi uma nação dirigida por Deus. É isso. Quem dirigia Israel? Quem era o líder supremo de Israel? Deus. Muito bem. Na sua caminhada pelo deserto, rumo à tão sonhada terra prometida, Deus deu a Israel as leis, as famosas leis que Israel deveria seguir, e a gente entende como um conjunto de leis o nome Torá. Toda vez que a gente ouve falar de Torá, a gente deve se lembrar que é o conjunto de leis que Deus deu a Israel e que atendia vários setores da própria vida de Israel. Mas é importante a gente se perceber que a ideia não é só ser uma lei, mas há algo maior, mais profundo no desejo de Deus ao dar esse conjunto de leis a Israel. Torá é o principal vocábulo hebraico traduzido para o português como lei.
ele aparece 220 vezes no Velho Testamento. Mas o seu sentido é algo que os estudiosos indicam ser muito mais abrangente do que simplesmente ser um conjunto de leis. A ideia é que há alguma coisa ligada à instrução divina. É isso. A etimologia da palavra, ou seja, o sentido original da palavra, indica que está ligado ao ato de ensinar, instruir, direcionar. Ou seja, não é só uma lei, cumpra, mas há algo mais profundo da parte de Deus para Israel, quando ele dá a Israel essas leis. O especialista Champlin diz assim: o termo Torá, presente em Isaías 8, 16 a 20 e Miqueias 4, 2, tem um sentido lato de instrução da parte de Deus, indicando a totalidade da vontade divina revelada com suas palavras, seus mandamentos, seus julgamentos, seus caminhos, seus preceitos. Ou seja, não era só um jeito de se viver no sentido de lei, mas a vontade de Deus estava expressa na lei que ele deu a Israel nesse período em que eles estão caminhando ali do deserto para a terra prometida. Essa lei, esse conjunto de leis, a Torá, a gente pode dividir esse conjunto de leis em 3 modelos, ou 3 blocos, melhor dizendo, muito interessantes para a nossa análise. O primeiro bloco a gente pode chamar de leis morais. Esse bloco de leis morais tem o seu resumo nos 10 mandamentos. Você se lembra, né? 10 mandamentos. A representação do número 10 está ligada à plenitude, à completude. Ele representa o padrão ético dado à humanidade por toda a Bíblia, ok? Sendo que a lei moral de Deus está baseada na sua própria natureza. Como nós devemos lidar com a nossa consciência, como nós devemos ser, é a questão da lei moral. Essa está vigente até hoje. Vale para nós os 10 mandamentos, sim. Agora é claro que devemos percebê-los de forma mais profunda, não é o tema da nossa conversa, mas é bom você saber disso. O segundo conjunto de leis são as leis cerimoniais. Elas se referem à relação de Israel com a religião e com o próprio Deus. Esse conjunto de leis tem a ver com como sacrificar, quando sacrificar, as ofertas, o próprio sacerdote, tudo aquilo, e são leis e mais leis e mais leis que regiam a maneira de Israel lidar com Deus e a sua própria religião. Esse conjunto de leis caducou na pessoa de Cristo, eles não têm mais validade, essa lei não tem mais validade para nós. O terceiro conjunto de leis são as leis civis, ou estatutos que governavam os cidadãos de Israel nas suas relações diárias. Israel se tornou uma nação, estava se tornando, melhor dizendo, uma nação. Quem vai dizer o que pode e o que não pode? Porque você sabe que onde tem gente tem problema, não é? Como é que eu vou lidar com o fato de que alguém me roubou? Um matou o outro, um lesou o outro, um fez um acordo comercial, não cumpriu. Pronto. Entra aí essa lei, que é a lei civil. Essa lei civil, ela não serve para nós hoje, inclusive porque nós vivemos num modelo democrático e não teocrático. Apesar de não servir para nós hoje, nós precisamos observar esse conjunto de leis, porque o cuidado de Deus com os mais frágeis está presente nesse conjunto de leis. Então, nós podemos dizer que essas instruções apresentam a intenção divina para as relações humanas. Como é que nós devemos ser como sociedade? É bom observar esse conjunto de leis, que é o conjunto civil das leis de Israel. Percebemos então como Deus cria uma sociedade mais justa, e essa é a ideia da nossa análise. E perceber essas situações é perceber também como Deus deseja que as relações humanas aconteçam. O caráter justo de Deus presente nas relações civis, na sociedade de Israel, é alguma coisa que se destaca, e o cuidado dele com os mais frágeis está presente nesse conjunto de leis que nós iremos analisar já já. Quem era o alvo preferencial, prioritário de Deus ao criar essas leis? Quem ele tentava proteger ou desejava proteger dentro de Israel?
um grupo que nós vamos chamar daqui para frente de Quarteto da Fragilidade. O termo Quarteto da Fragilidade não é um termo bíblico, ele na verdade foi cunhado por um estudioso chamado Wolterstorff, e ele está presente em alguns livros. Quando nós vamos estudar o assunto, esse termo se apresenta. Mas ele se refere a um determinado grupo que está frequentemente apresentado, que é frequentemente apresentado nas Escrituras. Esse grupo é composto pelos órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Esse pessoal que forma o grupo chamado por nós a partir de agora de Quarteto da Fragilidade, o autor Timothy Keller, tão presente nas minhas pregações aí, sempre cito Timothy Keller, ele diz assim em um dos seus livros: nas sociedades agrárias pré-modernas, esses 4 grupos não tinham poder social, mal tinham o que comer, e se houvesse fome na terra, invasão, ou até mesmo distúrbio social, eles morreriam em questão de dias. A atenção de Deus para esse grupo era fruto dessa situação. Era o grupo, ou seja, o conjunto de pessoas mais fragilizado em qualquer situação social que fosse. A Bíblia fala sobre eles também, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Está em Zacarias 7:9. Portanto, a gente pode dizer que a determinação dada por Javé para que o cuidado de Israel atingisse prioritariamente esse grupo que a gente chama de Quarteto da Fragilidade, nos dá clara percepção a respeito do quanto a dignidade humana e a preservação da vida são importantes para o Deus de Israel. Ok? Começamos a perceber quanto Deus se preocupa com os excluídos. O que nós precisamos agora compreender é como esse conjunto de leis se encaixa dentro de Israel, da nação de Israel. Para isso, vamos perceber que Israel ganha uma cara de nação. Saem do Egito, andam no deserto, invadem a Terra Prometida, ou melhor, dominam a Terra Prometida e começam agora a se tornar uma nação, inclusive nesse período que eles ficam no deserto também. É importante saber que esse momento nos mostra que a formação de Israel como nação quebra paradigmas a respeito de como eram as nações ao redor do Egito. Na época, o modelo de exploração dos mais fracos por uma elite era a realidade vigente nas sociedades da Palestina antiga. Bom, como é que a gente percebe isso? É só você observar o texto de Gênesis 47, a história de José. Lembra de José do Egito? Israel estando dentro do Egito, você percebe como era o Egito naquela época e assim as outras nações ao redor de Israel. Nós vemos ali uma estratificação social muito bem delimitada. Você tem a base, que é o povo, você tem aqueles que serviam a monarquia e você tem a monarquia. E você tem também um exército que protegia a nação. O povo pagava tributos à monarquia, que administrava tudo, era a dona de tudo. Aliás, o rei egípcio era tido como um deus, ele dominava tudo, ele era senhor de tudo. Os que estavam debaixo da pirâmide se submetiam à monarquia, que administrava aqueles que serviam à monarquia e que administrava o exército que protegia o povo. Esse modelo, ele apresenta um grande problema. Quem está debaixo da pirâmide nunca pode chegar ao topo da pirâmide. A exploração é constante e contínua. E ainda mais, dentro desse modelo, você ainda tem o modelo religioso, ou seja, os sacerdotes, aquela coisa da religião, o modelo religioso que está presente dentro de uma sociedade como essa. E ali você tem, por exemplo, os sacerdotes que faziam intermediação entre a monarquia e a divindade. E eles eram privilegiados também por isso. É a síntese da sociedade egípcia. O especialista Pixley diz assim: pode-se entender todas as sociedades que fazem parte da história bíblica de Israel derivadas desse sistema.
Você lembra aqueles povos que Israel invadia para tomar a terra? Todos eles eram assim. Todos eles tinham esse modelo exploratório, ok? Era a ideia das nações que estavam ao redor do Egito, todas elas praticamente iguais. Então Israel apresenta um novo sistema, quebrando um paradigma de sociedade para aquela época, ok? Vale ressaltar que a necessidade de Deus instruir Israel na sua formação como povo é alguma coisa muito grande, porque Israel fica 430 anos no Egito, cresce, se torna uma nação, um povo, sai do Egito. Lá no Egito eles não tiveram instrução, porque nenhum dominador dá instrução para o dominado. E eles entraram como uma família e saíram como uma nação. Então Deus agora vai dirigir Israel e ensiná-los a ser uma nação. Esse é o caminho que nós vamos percebendo que acontece nas Escrituras, né? O novo sistema, ele teria níveis de governo que facilitaria a administração e a resolução das questões judiciais da nação, ok? Esse sistema viria a acontecer. No primeiro momento ele não acontece. Quando eles saem do Egito, quem dirige tudo, quem faz tudo acontecer é Moisés. Mas o seu sogro, Jetro, diz para ele: Moisés, está errado, você não pode julgar o povo sozinho. Você precisa compartilhar esse governo e dar voz a outras pessoas. E aí começa a se moldar e se apresentar um novo jeito de ser nação para Israel. Deuteronômio 1,3 nos diz assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Começa então a aparecer um modelo teocrático de governo. O especialista Kopp diz assim: Deus dá autoridade do governo ao povo. Deus decretou por lei e delegou ao povo o direito e a responsabilidade de escolher quem iria governá-los. Ele instituiu uma linha de autoridade de baixo para cima, em oposição à linha de autoridade de cima para baixo que era presente nos faraós egípcios. Ele deu poder ao povo. O sistema estabelecido e conhecido como o modelo dos juízes fica vigente até um momento em que o povo de Israel pede um rei. Durante 470 anos, você vai encontrar uma teocracia. Israel é uma teocracia durante 470 anos. Mais à frente nós vamos analisar as leis que fazem a diferença de Israel e tornam Israel uma teocracia. Mas chegando ao fim da nossa conversa, vamos resumir nosso bate-papo de hoje. Bom, Israel recebe um conjunto de leis. Esse conjunto de leis representa claramente a vontade de Deus para Israel. No destaque para nossa análise está o conjunto de leis civis, que nós vamos analisar mais à frente, que mostra como Deus queria que Israel fosse uma nação. O alvo de Deus para essas leis prioritariamente é o quarteto da fragilidade. Gente que não podia se sustentar na maioria das situações sociais, e a atenção de Deus para com esse pessoal é muito grande. A partir da saída do povo de Israel do Egito, Deus começa a moldar o que seria o governo de Israel, que era necessário porque Israel entra como uma família, sai como uma nação. Esse governo se mostra diferente de todos os governos presentes na região, quebrando o paradigma de um governo exploratório, que tinha como base a exploração do mais fraco. Deus dirige Israel a um outro caminho, ok? Isso é fundamental. E também entendemos que a autoridade que Deus dá a Israel é a autoridade de colocar o povo no poder. Por quê? Porque Moisés começa a julgar todas as causas de forma individual, mas Deus dirige, através da sabedoria do sogro de Moisés, a Israel escolher um representante de cada tribo, e assim começa a caminhada teocrática de Israel. Bastante coisa para a gente pensar, mas eu acho que fundamental, porque isso vai montando o nosso quebra-cabeças. E a gente vai percebendo como Deus quer
que a nossa sociedade se relacione com os mais fracos e como Deus quer que a igreja se relacione com os mais fracos. Estamos dando uma volta grande, mas vai valer a pena saber tudo isso, tá bom? Deus te abençoe. Espero que Deus nos ajude na compreensão de toda essa conversa. Valeu!